Bom dia! Hoje, domingo, dia 19 de novembro. Amanhã, dia 20 de novembro, é comemorado aqui no Brasil o Dia da Consciência Negra. E muitos perguntam, principalmente alunos, por que tem que ter o Dia da Consciência Negra? Por que não tem o Dia da Consciência Branca? Primeiramente, eu gostaria de explicar aqui que a discriminação, o preconceito já começa pelo feriado. Por que já começa pelo feriado? Dia 20 de novembro é um feriado nacional, porém é facultativo às cidades, aos municípios adotarem esse feriado. Outros feriados, exceto quando é aniversário da cidade ou o dia do padroeiro da cidade, tirando esses dias, os outros feriados não têm essa abertura de ser facultativo. É feriado nacional, é feriado em toda a cidade. Você conhece outro feriado que é facultativo, exceto esses que eu falei? Aniversário da cidade ou o dia da padroeira da cidade? Então, primeiramente, já começa por aí, o preconceito com o feriado. Mas, de qualquer modo, foi uma vitória da comunidade negra, porque é um espaço onde você tem a oportunidade de expor algumas coisas. Você tem um espaço onde você pode falar. Algumas minorias de negros, ultimamente tem se falado muito em mimimi. Até os próprios negros, né? Uma pequena minoria de negro aí, talvez privilegiado ou não, né? Falam que esse negócio de racismo, de preconceito contra o negro é mimimi. Será que no Brasil existe algum negro que nunca sofreu um racismo? Existe negros que não percebem o racismo, mas que nunca sofreu racismo? Eu garanto que é impossível. Mas antes, vamos voltar um pouquinho na história. Quando você encontra aqui um japonês, um italiano, um francês, um alemão, são pessoas que estão aqui porque decidiram migrar aqui para o Brasil. Já a história do negro é diferente. Ele veio aqui forçado, obrigado. E foram mais de 300 anos de escravidão. 300 anos de escravidão. A civilização, como se no Brasil não tivesse civilização. A invasão portuguesa começou em 1500, nós estamos no ano 2023. Então, nesse tempo, o negro ficou mais tempo escravizado do que mais tempo livre, entre aspas. Já começa por aí. E por falar em liberdade, como se deu essa liberdade aqui no Brasil? A Santinha, Princesa Isabel, foi lá e assinou a chamada Lei Áurea. Opa! A partir de hoje, todos os negros estão livres. Legal!
Estamos livres. E agora? Pronto, está livre. Mas e aí? Eu morava na casa do meu senhor. Tudo, não tenho nada. Tudo que eu tinha é do meu senhor. Estou livre, vou para onde? Se vira, você não queria liberdade? Está livre. Então foi assim que aconteceu. Você está livre, jogou na rua. Sem eira nem beira. Diferente de muitos outros países, que na libertação dos escravos, ou das pessoas escravizadas, que hoje em dia é melhor falar assim, escravizadas, deram ali um pé de meia para começar. E aqui no Brasil não. O italiano que veio, saiu lá da Itália para trabalhar na lavoura de café, quando chegou aqui, ganhou o seu pedacinho de terra. E assim como outros migrantes. E o negro que trabalhou 300 anos escravizados, quando foi liberto por conveniências políticas e não por bondade, foi jogado na rua como um Zé Ninguém. E se hoje me falam aí numa tal de meritocracia, como vai ter meritocracia se foi negado ao negro estudo, foi negado ao negro dignidade? O que é meritocracia? Meritocracia para o filhinho de papai? É fácil. E agora meritocracia para um jovem negro ou pobre da periferia que vai para a escola com fome só para comer, porque não tem nada em casa para comer. O que é meritocracia? O que é meritocracia? Para não fugir muito no assunto, vamos voltar. Ontem eu fui aqui na comunidade católica, nós temos aqui a Pastoral Afro. Ontem eu fui lá no centro da cidade participar da missa afro. E o padre é um padre negro. E ele mesmo disse, até mesmo na igreja tem a discriminação. Ele contou um pouco da sua história de formação, que quando ele saiu do Brasil para ir para os Estados Unidos, contava nos dedos das mãos e um do pé os bispos negros. 11 bispos negros. Aí ele perguntou, será que o negro não tem vocação? E quando nós vamos para o outro lado? Temos 53% da população é negra. Então, no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, que dizem que é representante do povo, tínhamos que ter 53% dos deputados e vereadores pessoas negras. E a realidade é isso? Será? Olha a composição da Câmara dos Deputados, estadual, federal. Olha a composição dos vereadores da sua cidade e veja se realmente é isso que acontece. Mimimi? Mimimi para quem é branco? O branco do Brasil, eu quero que ele quer sentir na pele o que o negro sente. Aqui é privilegiado, vai para os Estados Unidos, aí ele vai saber, aí ele vai entender o que é um racismo. Falar de racismo, falar de uma coisa que você não sente,
é fácil, mas no mínimo é hipocrisia. Porque como você vai falar de uma coisa que você não sente, que você nunca sentiu na pele? Se o negro tem consciência, todo negro tem uma história de racismo. Eu tenho várias histórias de racismo. A mais recente aconteceu quando eu não tinha o ensino superior. Fui fazer um concurso por estado de São Paulo. Eu não lembro que cargo era. Eu era motorista na época, não sei se era para motorista ou eu fui aventurar outro cargo. E chegando lá, tínhamos uma única fila, mas tinha duas atendentes. Minto, era uma só atendente. Mas essa atendente tinha duas fichas. Uma ficha para quem tinha ensino superior e outra ficha para quem não tinha ensino superior. Então, eu estou lá na fila, a fila grande, e eu estou seguindo a fila e estou vendo todo mundo. Chega uma pessoa, a moça pergunta, tem ensino superior ou não? Não. Sim, uma ficha. Preenche essa ficha então. Tem ensino superior ou não? Preenche essa ficha. E assim foi com todo mundo. Com todo mundo. Chegou a minha vez. Aí a moça me deu a ficha da pessoa que não tinha ensino superior. E às vezes eu tenho um defeito de deixar as coisas passar. E depois eu fico revoltado. Aí sentei na mesa lá e tô lá preenchendo a ficha, me veio aquele estalo. Caramba! Todos. Ela perguntou se tinha ensino superior ou não. Como que ela... Eu não tinha realmente ensino superior. Mas a revolta foi, por que ela não me perguntou se eu tinha ensino superior? Estava escrito na minha testa que eu não tinha ensino superior? Para ela não perguntar e já me dar a ficha de quem não tinha ensino superior? Hoje comigo, já diminuiu um pouco a questão do racismo, principalmente por parte da polícia. Porque vocês podem perceber que a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos já estão um pouco grisalhos. E isso mostra um pouco de respeito para comigo. Não para a minha cor, mas para meus cabelos brancos. Até nisso. Então, mas, hoje eu tenho um filho. Ele tem 21 anos. A minha esposa também é negra. Então, o meu filho é negro. Então, como eu estou dizendo, eu sou negro, a minha esposa é negra. Então, meu filho só poderia ser negro, né? Mas independente. Se eu fosse branco ou minha esposa negra, o meu filho seria negro de todo jeito. É igual ele casou agora com uma moça branca. A minha netinha vai ter uma pele mais clara, mas é negra. Vai sofrer as mesmas coisas que o negro sofre. Independente. Bom, mas voltando ao caso. Então hoje eu tenho o meu filho de 21 anos. Hoje ele é o alvo da discriminação, do preconceito. Trabalhei e trabalho até agora mais de 35 anos trabalhando. Pude agora comprar um carro melhorzinho, um carro de um valor mais estimado. Mas meu filho, a primeira vez que meu filho pegou esse carro, na noite, e saiu, ele foi parado por um policial. E chamaram 5 viaturas para ele. Por quê? Um negrinho
dentro de um carrão? Na cabeça deles, no cérebro de minhoca deles, não cabe a reflexão de que um jovem negro pode andar num carro desse, pode ter dinheiro para comprar um carro desse, ou não imagina que pode ter um pai que trabalhou e trabalha até hoje, 53 anos, que pode ter um carro e o filho pode andar no carro do pai. O que vocês me dizem? É mimimi? A minha esposa, quando meu filho era pequeno, toda vez que ela e minha mãe, apesar de ter o cabelo liso, a cor dela é mais escura que a nossa, quando elas entravam numa loja, e o meu filho sem parteirinho, a hora que entrava na porta, era a segurança seguindo até o momento de sair. É mimimi? Enquanto isso, em muitas ocasiões, minha esposa fala que enquanto ele estava lá preocupado com as pessoas negras que estavam na loja, ela já presenciou pessoas brancas roubarem coisas e colocar dentro da bolsa. E eles não veem. Por quê? Porque eles ficam se preocupando com a pessoa negra. Porque acha que por ser negra é ladrão. Generaliza. Tem negro ladrão? Tem. Tem branco ladrão. Tem negro honesto? Tem. Tem negro desonesto? Tem branco honesto? Tem. Tem branco desonesto? Não é a cor que define o caráter da pessoa. Você não pode se basear o que a pessoa é pela cor da sua pele. Como é o racismo hoje? Como era o racismo antigamente? Acabou o racismo? Não, não acabou o racismo. Hoje é mais exposto, porque hoje nós temos mais ferramentas para lutar contra o racismo. E antigamente era aquele racismo velado. Um pedacinho da fala do padre, onde ele fala que famílias negras às vezes queriam que o filho casasse com uma pessoa branca para embranquecer a família. E às vezes, quando você está dando aula, quando você está ministrando uma aula a respeito de racismo, sempre tem aquele aluno que levanta a mão. Professor, mas o primeiro racista é o negro. Aí eu sempre pergunto, por que o primeiro racista é o negro? E um dos exemplos ele cita isso. Tem negro que não gosta de negro. Quer que o filho case com branco, vai procurar um branco para casar. Ah, tudo bem, mas por isso é ser racista? Bom, vamos explicar por duas etapas. O casamento interracial no Brasil não é proibido, primeiramente. Se a pessoa negra gostou da pessoa branca, teve uma afinidade amorosa e quer contrair laço matrimonial, não vejo problema nenhum nisso. E vice-versa. Por amor, por afinidade. Agora, se esse laço matrimonial é porque ela tem vergonha da cor da pele dela e não quer que o seu filho nasça negro, nasça com a pele mais clara, e se ele tem consciência disso,
aí eu dou a mão palmatória. Mas muitas vezes, principalmente a mãe, as mães negras, mas antigamente não tinha consciência disso. Não tinha estudo, não tinha movimento negro. O que ela sabe é que por ser negra, elas sofreram muito. E o sofrimento que você passou, você não quer para o seu filho. Então, além do incentivo da branquitude que foi imposta no Brasil aí por volta dos anos 30 do século passado, existe esse fato também de uma mãe. Lá no norte de Minas era muito comum isso. Ah, eu não quero que o meu filho case com uma negrinha, porque já somos negros. O meu neto vai ser tudo tifutinho. Minha mãe fala assim, tifutinho. Mas é porque ela é preconceituosa? Pode ser. Mas a minha explicação é outra. É porque ela sofreu. Sofreu muito por ser negra. E não quer que a sua neta passe por... que o seu neto passa pelo mesmo. Ser negro hoje é difícil. Ser negro há 50 anos atrás era muito mais difícil, porque ser negro hoje você tem voz. E antes você não tinha voz. Você baixava a cabeça, você era motivo de piada e você não tinha como se defender. Pois é. Então, dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, é para conscientizar. Mas não só dia 20 de novembro. Essa consciência, ela tem que perdurar todos os dias. Todos os dias é uma batalha. O negro advogado, ele tem que ser 10 vezes melhor do que o branco advogado. O negro juiz, ele tem que ser 10 vezes melhor do que o branco juiz, o negro professor, e assim vai. E assim é essa sociedade. Você vê que quando se levanta para lutar, começa a aparecer aqueles verdadeiros racistas, daquele tempo em que o racismo era velado, começa a mostrar a cara, principalmente quando tem algum apoio. Aqui no canal, eu não coloco posicionamento político. Mas eu sei da importância que é a fala de um influenciador. Quando uma pessoa que tem influência, seja ela política ou não, o que ela defende, vai ter muita gente que tem o mesmo pensamento, mas que devido a não ter achado espaço, estava lá guardado, não era exposto, mas a hora que percebe que tem espaço, começa. Era mais difícil aqui no Brasil, em outros países não. Aqui no Brasil, manifestações de racismo.
em em jogos de futebol. Agora é muito comum, principalmente lá no sul do país, por ter uma sociedade que se acha branca. Como eu falei antes, no Brasil não existe. Existem pessoas de pele mais clara, mas não existe a raça branca. Então é isso aí, pessoal. Essa é a minha reflexão para o dia 20 de novembro. Que possa servir para você que é negro refletir um pouco sobre como você está vivendo a sua negritude. Que possa servir para você que é branco também refletir, rever os seus conceitos. Eu sou o professor Ataíde e este é o canal Prof. Ataíde. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou, deixa aquele like. Se tem alguma crítica sobre a minha fala, fica à vontade. Comente aí. Exponha aí nos comentários, tá bom? Com todo respeito, é claro. Porque afinal de contas, somos pessoas civilizadas. Fiquem todos com Deus. Um beijo e um abraço no coração de todos.